Agora, na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés. Muito bom dia a você, a paz do Senhor Jesus. Que bênção mais uma vez é ter você aqui com a gente. 10h30, agora 10h31, virou aqui o relógio, né? 10h31, confere o meu com o seu aí. 10h31, horário de Brasília. Você já sabe, né? Toda segunda às 10h30 da manhã, no horário de Brasília, você ouve o quadro Lâmpada para os meus pés, que traz o assunto da Escola Bíblica Dominical. Estamos aqui aprendendo, estaremos juntos aprendendo cada vez mais da palavra do Senhor. E já quero cumprimentar aqui o pastor Gilson Souza, que estará mediando aqui o Lâmpada para os meus pés. Pastor Gilson, seja bem-vindo, hein? Paz do Senhor Jesus. Mais uma segunda juntos aqui na Rádio Manaim. Amém, Jorge. Uma bênção, a paz do Senhor. Estamos aqui com muita alegria e essa oportunidade boa, né, de estarmos aqui participando dos comentários relacionados com a Escola Bíblica de ontem. A paz do Senhor a todos os nossos ouvintes, os companheiros que estão conosco também à mesa, hoje na presença do Senhor, né, buscando aqui aquilo que é o aprendizado, né, da doutrina bíblica da palavra do Senhor. É verdade, glória a Jesus. Deixa eu cumprimentar aqui os nossos queridos irmãos, os pastores, né, nos ajudando diretamente de Portugal, o pastor Ricardo Azevedo, ele que está ali à frente da igreja de Odivelas. Pastor Ricardo Azevedo, bom dia, paz do Senhor Jesus. Bom dia, Jorge, a paz do Senhor a você, aos pastores que compõem a bancada, aos ouvintes do Lâmpada para os meus pés. Amém. Pai do Senhor, pastor Gerson Belucci, também em Portugal. Um abraço aos irmãos aí da Europa. Pai do Senhor. Olá, Jorge. Olá, pastor Gilson, companheiros da bancada, queridos ouvintes, a todos a paz do Senhor Jesus. É uma alegria muito grande podermos participar novamente do Lâmpada para os meus pés. Vamos ao trabalho, companheiros. Amém. Vamos sim, já estamos aí trabalhando para o Senhor. Pastor Sami, diretamente dos Estados Unidos. A paz do Senhor, pastor Sami. Saúdo, Jorge, queridos companheiros, queridos ouvintes, a todos, com a paz do Senhor. É uma alegria, mais uma vez, estamos juntos neste programa. Amém? Amém, amém. Pastor João Cidade, diretamente aí de São Paulo. Bom dia, Pai do Senhor Jesus, pastor João. Bom dia, Jorge, a paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos os nossos queridos ouvintes no Brasil e no exterior. Também ao pastor Gilson e aos pastores da bancada. Louvado seja o Senhor. Vamos em frente, Jorge. É verdade. 10h mais 33 minutos. Vamos em frente seguindo. O pastor Gilson Souza pode ficar à vontade para fazer uma introdução aqui do Lâmpada para os meus pés e daquilo que Deus operou e tem operado na Escola Bíblica Dominical. Ô Jorge e também demais irmãos que estão participando hoje conosco do Lâmpada para os meus pés, é muito importante nós observarmos aqui que este estudo nos leva a um entendimento extraordinário daquilo que será o pós-arrebatamento, porque o que o estudo chama a nossa atenção é de que, na verdade, nós sabemos pela palavra de Deus que o mundo entrará num estado muito terrível de tribulação, de grande tribulação, após o arrebatamento da igreja. Mas a maior dor dessa grande tribulação será exatamente daqueles que conheceram a verdade, mas não permaneceram fiéis à verdade. E por isso, então, a semelhança do que acontece com uma igreja infiel que não foi arrebatada, o tormento deles, ou seja, a tribulação deles será maior ainda. Então, por isso, essa parte do assunto de Cantares de Salomão, do capítulo 5, ela nos faz uma advertência muito séria, muito própria para esse momento que nós estamos vivendo agora. E é por isso que nós vamos ouvir, então, os comentários que os companheiros vão fazer, né? Os pastores vão fazer, a respeito das diversas perguntas relacionadas àquilo que será uma espécie de um apelo tardio, né, da igreja infiel, daqueles que ficarem, não forem arrebatados, a quem que eles vão apelar, e nesse apelo,
qual é a resposta que eles vão receber. Então, por isso, Jorge, nós vamos começar aqui com o pastor Samir Abasov. O pastor Samir, ele vai nos dar aqui a resposta à primeira pergunta. Vamos lá então. Pastor Samir, a paz do Senhor. Amém. A primeira pergunta diz o seguinte: lendo Cantares capítulo 5, verso 8, a quem profeticamente a igreja infiel faz o apelo quando se dirige às filhas de Jerusalém. E a qual tempo profético esse verso se refere? Nós podemos dizer, queridos companheiros, queridos ouvintes, que a expressão filhas de Jerusalém se refere a Israel no período após o arrebatamento. A igreja infiel faz este apelo quando se dirige às filhas de Jerusalém porque sabia que Deus tinha ainda um plano para Israel após o arrebatamento da igreja fiel. Todavia Israel nada pôde fazer por ela porque ela estava enferma de amor. O amor é o Espírito Santo. Está enferma de amor, está doente em decorrência da ausência do Espírito Santo. Cantares 5:8 diz: conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, que se achardes o meu amado, lhe digais que estou enferma de amor. Amém? Amém. Obrigado, pastor Samir. Que maravilha. A resposta muito segura, né? E, aliás, eu quero parabenizar a igreja do pastor Samir, ô Jorge. Sim, porque eu recebi as fotos lá, né, da igreja de Worcester. O grupo de irmãos que foram batizados, né? Desse fim de semana lá, foi um batismo, 6 pessoas foram batizadas. Glória a Jesus. Excelente, né? Ali em Worcester, né? Estava lá com ele, estavam os ungidos e pastores ali com ele. E foi muito bom esse resultado, né? Uma igreja que está trabalhando, né? E uma igreja que está produzindo bons resultados ali naquela região da costa leste dos Estados Unidos, a igreja de Worcester. Que bênção, glória a Deus. Eu recebi as fotos, recebi os vídeos aqui. E fiquei maravilhado aqui com o número de pessoas, né? Tá aqui a foto dos irmãos, desceram as águas, foi uma coisa maravilhosa mesmo, que bênção. Deus abençoe o pastor Samir e o ministério dele na igreja ali em Worcester, nos Estados Unidos. Agora sim, então, vamos dar continuidade para a pergunta 2. E quem vai responder a pergunta 2 juntamente com a pergunta número 3, ou seja, quem vai comentar, é o pastor João Cidade. Pastor João, meu companheiro, a paz do Senhor Jesus. Pai do Senhor, pastor Gilson, então vamos seguindo aqui com os comentários, né? A pergunta 2, irmãos, ela diz assim: lendo Cantares, capítulo 5, verso 9, quem profeticamente vai responder a esse apelo da igreja infiel, Israel ou o mundo? Então, Cantares 5:9, irmãos, diz assim: que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, ó mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuraste. Irmãos, quem profeticamente vai responder a esse apelo da igreja infiel é o mundo. O mundo é esse conjunto, é um conjunto, né, de tudo aquilo que ficará, né, que depois do arrebatamento da igreja fiel. Aqueles que creram e não vigiaram, nem se prepararam. E aqueles que nunca creram, e a resposta será dura, pois será feita na forma de cobrança daquilo que ela tanto pregou, que a igreja infiel pregou para o mundo, mas não viveu a mensagem que pregou. E por isso não foi arrebatada, não será arrebatada. E a pergunta 3, irmãos, continua ainda no verso 9. Qual a aplicação profética da expressão a mais formosa entre as mulheres? Relembrando aqui o texto, irmãos, Cantares 5:9, que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuraste. Então, irmãos, essa expressão, a mais formosa entre as mulheres, essa expressão é usada pelo amado, pelo Senhor Jesus. Nós vemos lá em Cantares 1:8 e também em Cantares 4:1. O Senhor Jesus chama a igreja de formosa, dizendo: eis que és formosa, amiga minha. Só que agora, irmãos, em Cantares 5:9, essa mesma expressão é usada pelo mundo, que reconhece uma igreja que ficou e usa essa expressão como ela era conhecida. Uma expressão que tem até uma conotação, irmãos, de cobrança, de zombaria, dirigida ali à igreja infiel. E essa expressão tem o sentido, né, de você que se dizia a mais formosa e não foi arrebatada também. Então, é uma expressão ali de cobrança, é uma expressão de zombaria.
Pastor Gilson, Jorge. Glória a Jesus, que bênção, hein, pastor Gilson? Maravilha, né? Porque você vê bem que essa situação de chamar de igreja mais formosa, né? A mais formosa entre as mulheres, naturalmente será uma expressão que, como o pastor João colocou, né? Ela terá uma conotação de uma cobrança e será de uma forma até na forma de zombaria, ou seja, você dizia que era a mais formosa entre as mulheres e você ficou, né? Como se fosse uma cobrança, né? Então essa expressão aqui, ela é uma expressão até dura, né? Uma expressão dura de ouvir, mas é aquilo que uma igreja infiel vai receber como resposta das indagações dela tardias, né? Depois de uma experiência tão ruim como essa de ter ficado, não ter sido arrebatado junto com a igreja fiel. Agora vamos então à nossa quarta pergunta, que vai ser comentada pelo pastor Gerson Belucci. Nós vamos ouvi-lo então, o pastor Gerson Belucci. A paz do Senhor, meu amado. Muito bem, meus irmãos, vamos à pergunta 4. No mesmo verso, o verso 9 que estamos meditando, qual a aplicação profética da expressão "que é o teu amado mais do que qualquer outro"? E a resposta é muito simples. A aplicação profética dessa expressão está se referindo a uma comparação de Jesus com os líderes mundiais, aqueles que ficarão e irão acusar a igreja infiel após o arrebatamento da igreja fiel. São os líderes mundiais que se tornaram líderes sem o Espírito Santo, como vimos na escola bíblica. E esses também ficarão, mas eles vão acusar a igreja infiel da seguinte maneira: ora, você não disse que esse Jesus que você pregava era o Salvador, que ele salvava, e você ficou, você está aqui? Quem são eles? São aqueles que hoje estão pregando um reino para a vida terrena, para esta vida. Muitos têm seguido esses falsos profetas. Eles saíram do meio da igreja professa e se tornaram infiéis. E fazem agora uma agressão em palavras de cobrança à igreja infiel. Eles amaram mais os seus líderes do que o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o nosso verdadeiro amado, o amado da igreja fiel, e por isso ela foi arrebatada pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, meus irmãos. Amém, pastor Gerson, que coisa maravilhosa é a oportunidade que nós temos agora de considerar Jesus, né, como aquele que é o amado da nossa alma. Nós não temos outro amado. Então a pergunta: o que é o teu amado mais do que outro amado? Na verdade, nós manifestamos isso até os dias de hoje. Você pega, por exemplo, quando nós optamos por uma escola bíblica dominical, onde nós vamos ouvir a voz do Senhor, a doutrina revelada pelo Espírito Santo, nós estamos fazendo uma opção pelo amado da nossa alma. Naturalmente, há aqueles que às vezes no horário da escola bíblica dominical, às vezes até optam por outras coisas, porque tem outros amados, né? Mas o nosso amado é o Senhor Jesus, e nós então ficamos felizes com essa colocação, né, do texto aqui, porque a expressão diz: o que é o teu amado mais do que outro amado? Ou seja, o que é ele, o que ele fez, qual a importância dele, onde é que está ele? Então isso realmente, nós temos que pensar muito nisto hoje, porque nós não temos outro amado, não temos outra opção. A nossa única opção é o amado da nossa alma, que é o Senhor Jesus. Muito bem colocado na resposta do pastor Gerson, glória a Jesus. Então vamos em frente, né, Jorge? Vamos passar para a próxima agora, né? Vamos para a próxima pergunta, próximo comentário, a participação do pastor Ricardo Azevedo, que está em Portugal. Muito bem, pastor Ricardo, antes de chamar o pastor Ricardo, eu quero aqui fazer uma alusão aqui muito interessante. Esse domingo à noite, a quantidade de visitantes, Jorge, que teve na igreja de Odivelas, que maravilha, né? A gente viu pela foto como a igreja estava lotada, repleta, né? No domingo, o pastor Ricardo mandou para nós aqui as informações, que coisa maravilhosa isso. Lá em Portugal tem uma igreja assim, né? Tão florescente, né? E muitos visitantes na igreja, que coisa maravilhosa isso, né? Uma bênção podermos ver isso, né? Então, pastor Ricardo, vamos lá agora, é a sua vez, hein, meu companheiro? A paz do Senhor Jesus, hein? Muito bem, pastor Gilson. Então vamos ao comentário da quinta pergunta, que diz assim: lendo Cantares, capítulo 5, verso 10, qual a aplicação profética das características e expressões descritas abaixo? Letra A, Cândido. Letra B, Rubicundo.
Muito bem. O amado da igreja fiel é Cândido, ou seja, é alvo, pois tem a cor da pureza e da santidade. Jesus, o amado da nossa alma, ele não esteve sujeito ao pecado. O amado da igreja fiel é também rubicundo, ou seja, ele tem a cor do rubi, que é vermelha. Isso fala do poder do sangue de Jesus, o sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, o sangue que lavou a sujeira dos nossos pecados, o sangue de Jesus, que é a figura do Espírito Santo, aquele que santifica as nossas vidas. A igreja infiel não deu crédito a isso e não preservou aquilo que recebeu do Espírito Santo. Interessante também, pastor Gilson e demais pastores, que a igreja fiel ela é muito definida naquilo que ela coloca como característica do Senhor. Diz assim: o meu amado é cândido e rubicundo. Quer dizer, o artigo aqui é definido. A igreja fiel sabe que Jesus vai voltar, que ele está às portas, que ele breve vem buscar a sua igreja. Deus nos abençoe. Retorno ao senhor, pastor Gilson. Amém, pastor Ricardo. Que maravilha isso, né? A definição da igreja fiel pelo Senhor Jesus, né? Quando ela faz essa afirmação de que ele é cândido, ele é rubicundo, é em função da experiência da igreja com um Jesus que não esteve sujeito ao pecado, um Jesus que teve a vida santa, né? A santidade dele, a pureza dele, né? A expressão aqui é cândido ou alvo, ela é apenas a expressão figurativa, né? Mostrando exatamente a condição do Senhor Jesus, da sua pureza, da sua santidade. Isso realmente é muito importante e é exatamente por isso que, através do seu sangue precioso, que é a operação do seu Espírito Santo, na expressão rubicundo, cor do rubi, ou seja, vermelho, lembrando o sangue de Jesus, esse Espírito Santo também nos santifica, ele nos torna santo, ele tira a impureza do pecado e ele coloca a pureza da santidade dele nas nossas vidas. Muito bem comentado pelo pastor Ricardo. Glória a Jesus, graças a Deus. Então, Jorge, estamos caminhando, né? Vamos caminhando sim, pastor. 10 horas mais 48 minutos, 10h48 aqui no Lâmpada para os Meus Pés. E o próximo comentário foi a pergunta que foi feita aí para as crianças, intermediários e os nossos adolescentes. E coube ao pastor Gilson Souza de estar nos ajudando, contribuindo aqui com um comentário, né? Aliás, está lendo em Cantares, capítulo 5, no verso 6, faça ali uma relação com o que está escrito em Lucas, capítulo 12, os versos 46 e 47, pastor Gilson. Muito bem, Jorge. Então, já respondendo a pergunta, né, que é a pergunta número 6, é que o servo que não estiver preparado, não estiver vigilante, ele naturalmente ele não terá parte no arrebatamento. Isso é o que está, é a comparação existente entre os dois textos, né, de Cantares 5, verso 6, com Lucas, capítulo 12, verso 46 e 47. É aquele servo que soube da vontade do Senhor, do seu Senhor, mas ele não se preparou. Por quê? Porque ele dormiu. E quando ele abriu a porta, ele abriu tardiamente. Então ele será castigado com muitos açoites. Ou seja, o momento pós-arrebatamento daquele que conheceu a verdade será um momento mais terrível do que daqueles que não conheceram a verdade. Então a igreja fiel, ela por outro lado, ela está agora atenta, né, à voz do Senhor Jesus. E eu quero agora passar aqui algumas informações de respostas que foram dadas por crianças, intermediários e adolescentes desta pergunta. E, aliás, responderam muito bem quando uma delas disse assim: os resultados na vida do servo que soube a vontade do seu Senhor e não se aprontou e nem fez conforme a sua vontade, serão de castigo com muitos açoites. É o que diz o texto, né? Outro irmão comentou dizendo assim: aqueles que não se esforçam para serem fiéis não possuem a experiência com o Senhor Jesus. Depois de que Jesus vier buscar a sua igreja fiel, ele não voltará de novo para buscar uma igreja infiel. Ele não voltará de novo para buscar uma igreja infiel. Outra frase de resposta: porque não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus voltará e por isso precisamos estar vigilantes. Mais uma:
Precisamos estar preparados para a volta do Senhor Jesus e não sermos como a igreja infiel, que não será arrebatada. E aí, essa criança fez a leitura do texto de Lucas 12:46, né? Virá o Senhor daquele servo num dia em que ele não o espera e numa hora que ele não sabe, separá-lo-á e dará sua parte com os infiéis. Outra criança respondeu dizendo assim: a igreja infiel permanecerá neste mundo, pois não se preparou para o arrebatamento. Ao contrário, outra criança disse assim: ela perdeu a oportunidade de salvação. Aí a conclusão foi: devemos nos preparar para o grande dia. E por último, uma criança da classe de crianças mesmo, não é intermediário nem adolescente, ela disse assim: em breve o Senhor Jesus voltará, a paz do Senhor Jesus. Muito bem colocado pelas nossas crianças, intermediários e adolescentes, as respostas que foram dadas à pergunta número 6, a pergunta número 6 para crianças, intermediários e adolescentes. Jorge, louvado seja o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Gente, 10h52, e tem alguma orientação para essa quarta-feira, o grupo de senhoras, pastor? Reunião das servas? Olha, Jorge, naturalmente nós sempre deixamos as irmãs à vontade com relação a essa escolha, mas existem alguns pontos realmente que são assim, digamos assim, fundamentais para uma abordagem assim mais fácil, mais acessível e também mais abrangente, né? Que é exatamente aquilo que acontece nos comentários que foram feitos da pergunta número 2 e 3, né? Porque elas insistem sobre o assunto do próprio versículo, quando ele fala aqui nas expressões, né? A resposta que a igreja vai receber, no verso 9. Depois, a expressão a mais formosa entre as mulheres, também no verso 9. E, por último, no verso 9, a expressão da comparação feita, né? Entre o amado com outro amado, né? Pessoas que têm as suas opções por outras coisas além do Senhor Jesus e acabam depois caindo nessa situação aqui. Então a pergunta 2, 3 e 4, ela tem uma sequência porque ela se refere a um mesmo versículo. Possivelmente isso pode tornar o assunto um assunto mais abrangente, com uma melhor participação e possivelmente até de uma forma mais acessível de se comentar, né? Amém. 10h53, muito bem, deixa eu me despedir aqui dos pastores, da nossa bancada, né? Glorificando sempre o nome do Senhor. Quero agradecer a participação do pastor Ricardo Azevedo. Um abraço aos irmãos, à igreja de Odivelas, em Portugal, na qual o pastor está à frente aí. Que Deus abençoe todos os irmãos, todos os queridos irmãos aí de Portugal. Um abraço, pastor Ricardo. A paz do Senhor, Jorge, e mais uma vez a paz do Senhor a todos os pastores que acompanham a mesa do Lâmpada. A paz do Senhor aos ouvintes também do Lâmpada para os meus pés, que o Senhor nos dê uma semana de muitas e muitas vitórias. Amém, glória a Jesus. Pastor Gerson Belucci também em Portugal, um abraço a todo o povo aí na Europa. Pai do Senhor. Amém, Jorge. Pastor Gilson, companheiros que estiveram conosco neste programa, os nossos ouvintes que nos honram sempre com a audiência. Eu me despeço de todos, desejando uma excelente segunda-feira e uma semana abençoada na presença do Senhor. A paz do Senhor. Pastor Sami, um abraço aos irmãos aí dos Estados Unidos e louvado seja Deus pelos batismos, né? Os irmãos que desceram as águas aí nos Estados Unidos. Amém, Jorge. Deus abençoe você, companheiros, queridos ouvintes. Deus abençoe a todos. Uma boa semana para todos vocês. A paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor João Cidade, que está aí, ó, em São Paulo. Muito obrigado pela contribuição. A paz do Senhor Jesus, Pastor João. Grande abraço. Jorge, é uma alegria, Jorge, estarmos juntos no mais um programa do Lâmpada para os meus pés. É sempre uma bênção, louvado seja o Senhor. Meu abraço a você, Jorge, uma boa semana, pastor Gilson, a todos os pastores da bancada. E eu quero mandar aqui um abraço a todas as irmãs que têm acompanhado, as irmãs que são aí fiéis, estão sempre presentes, acompanhando, né, o Lâmpada para os meus pés. De uma maneira especial, quero mandar um abraço. Eu recebi um abraço esse final de semana da irmã Consolação,
que me mandaram o abraço dela, que ela está sempre acompanhando o programa, a irmã lá de São Mateus, da igreja de São Mateus em Juiz de Fora. Então, na pessoa da irmã Consolação, meu abraço a todas as irmãs que estão acompanhando o programa. Louvado seja o nome do Senhor. Jorge. Amém, pastor. Deus abençoe. Um abraço aos queridos irmãos aí de São Paulo mais uma vez e às nossas irmãs que estão conectados aí conosco, né? Estamos aqui chegando ao final. Vou me despedindo aqui do pastor Gilson Souza também mais uma vez. Pastor Gilson Souza, que bênção tem sido a Escola Bíblica Dominical. Que momentos maravilhosos que nós estamos ali aprendendo mais da palavra do Senhor, essa sã doutrina no livro de Cantares. Maravilha, né? Glória a Deus, Jorge, que benção a gente está sendo edificado, né, numa hora como esta. Aliás, até gostaria de lembrar que ontem até eu tive a impressão, Jorge, de que não era dia dos pais, não. Ontem era dia do pastor, porque eu recebi tanta mensagem de irmãos de igreja, que eu fui pastor deles na infância, outros que eu apresentei no colo e hoje são adultos, pais de filhos e Glória tudo. a Deus. Quer dizer, eu não estou tão velho assim, né? Não, de forma alguma. Mas achei interessante, eu recebi tanta mensagem, né, de ontem, né, me chamando de pastor pai, aquele negócio, eu fiquei muito feliz com isso, né? Eu até pensei, será que é dia dos pastores hoje ou é dia dos pais, né? Achei interessante isso, mas glória a Deus, né? Então, Jorge, graças a Deus estamos aqui, né, nessa programação, passando para os irmãos as informações sobre a Escola Bíblica, um comentário, né, adicional, porque o assunto foi muito bem colocado ontem pelo pastor Gedeuti, na Escola Bíblica Dominical, muito bem explicativo, né? E foi muito claro nas colocações dele, graças a Deus, isso é uma grande bênção. Aliás, Jorge, eu recebi há pouco tempo uma frase de uma criança relacionada à Escola Bíblica Dominical, que ela dizia que tinha entendido uma explicação que o pastor Gedeuti deu numa abordagem de uma pergunta. E eu achei interessante aquilo, porque às vezes tem pessoas adultas que acham, mas eu não estou entendendo bem. Uma criança entendeu, entendeu? Então a gente vê que coisa maravilhosa, né? E como ontem, por exemplo, o pastor Gedeuti foi muito claro em algumas colocações feitas ali e nos trouxe realmente um ensino muito especial, muito precioso, né? Na Escola Bíblica de ontem. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Olha, meu irmão, minha irmã, está aí a contribuição, mais comentários sobre a Escola Bíblica Dominical e que você possa estudar cada vez mais estar buscando a palavra de Deus, o conhecimento, a sã doutrina. E você, é claro, vai se abastecendo, vai nutrindo a sua alma, o seu coração e vai se preparando para o grande dia. Pois não, pastor? Então, Jorge, eu quero despedir então dos nossos ouvintes, né, que participaram conosco hoje, nossos companheiros também que estão na bancada conosco hoje. Que Deus a todos abençoe, a paz do Senhor a todos e a paz do Senhor a você também, Jorge. Amém, pastor. A paz do Senhor Jesus. 10h58. Acabou. Você acabou de ouvir na Rádio Manaim. Lâmpada para os meus pés.